só esperando, mas a gente já vai dar início aqui, tá? Como as lives, elas estão ficando gravadas, eu sei que bastante gente às vezes não consegue assistir nesse horário, tem outros compromissos, enfim. Então, a gente vai fazendo mesmo com poucas pessoas e depois no decorrer as outras pessoas vão vendo. E daí tem também uma novidade, então agora a gente vai ter aí um canal do YouTube e tudo que a gente compartilhar aqui de live e de assuntos relevantes eu vou estender para essa outra ferramenta para atingir mais pessoas, né? Então tudo que é bacana, tudo que envolve aí um crescimento nessa esfera espiritual é bem bacana a gente poder compartilhar. Então só para vocês saberem, a gente já pode, acho que ali já vai ter um linkzinho que dá para acessar e já começar a seguir, tá? Ainda não tem nenhum vídeo, mas a gente vai começar, eu vou fazer uma apresentação lá e a gente vai começar a colocar esses que já foram feitos, né? Essas lives que já foram feitas, mas assim a gente começa, tá bom? Então, se puderem compartilhar e seguir, eu agradeço. Obrigada pela força que vocês sempre me dão aqui. Então, vamos orar para a gente começar o estudo aí da palavra, tá? Pai querido, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para estudar a Tua palavra e aplicar em nossas vidas. Obrigada pela oportunidade de estarmos reunidas aqui na Tua presença. Tira agora as distrações, usa o Teu Espírito Santo para nos conduzir e para nos ensinar o que essa palavra tem para esse dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Então o nosso estudo de hoje está lá em Lucas 8, dos versículos 1 ao 3. Antes de eu fazer a leitura da palavra, eu quero só trazer alguma coisa para talvez algumas que ainda não saibam, tá? Então Lucas, quem foi Lucas? Lucas foi um médico e historiador, né, que escreveu esse evangelho. E esse evangelho é o maior livro do Novo Testamento em termos de conteúdo. É o evangelho que mais destaca o papel das mulheres na Bíblia. Então eu achei bem bacana comentar com vocês. Aqui a gente pode ver a história de muitas mulheres que tiveram uma grande importância aí no ministério de Jesus, tá? Então, oi prima, boa noite. Eu não sei se Lucas era um apaixonado pelas mulheres, porque não fala, né? Mas que ele destacou as mulheres em muitos capítulos aqui da Bíblia, ele fez isso. Então, eu dei uma pesquisada e achei bem interessante compartilhar isso com vocês, tá? Então, vamos lá agora. Vamos ler as mulheres que seguiam Jesus, capítulo 8, dos versículos 1 ao 3. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Incrível, né? Então, assim, o que essas mulheres tinham em comum? Todas tinham sido tocadas por Jesus. Algumas foram curadas de espíritos, né, malignos, de enfermidades, curadas de possessão demoníaca, não importa, todas viviam presas nos seus pecados, né, nas suas vidas que não tinha sentido nenhum, e de alguma forma elas foram tocadas por Jesus e foram transformadas a ponto de seguirem, né, o seu ministério, os seus discípulos, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, com os seus recursos. Quando eu estudei a palavra, eu pensei assim, mas elas ajudavam com os seus bens, então elas, uma levava uma palavra, outra usava o seu tempo para cuidar, para abençoar. Não.
elas de fato, essa palavra bens que fala, né, no versículo 3, foram bens, foram recursos financeiros mesmo. Então elas foram as mulheres que abençoaram o ministério todinho de Jesus, elas que bancaram esse ministério. Como que funcionava isso na época? Então assim, elas saíram da Galileia, né? Aqui ele já fala que ele saiu, Jesus andava de aldeia em aldeia. Deixa eu só ver se fala aqui ou se eu li em algum lugar. Aqui nesse texto que a gente leu, ele não fala, mas essas mulheres saíram da Galileia e andavam de cidade em cidade. Eu fui pesquisar, né, essas cidades também. Quantas cidades eram? Em torno de 204 cidades. Vocês conseguem imaginar eles andando de cidade em cidade, quando na verdade naquela época não tinham hotéis, era tudo muito diferente nessa época, né? E elas sustentavam com os seus bens. A hospedagem, em qualquer lugar que fosse, elas tinham que sustentar a alimentação e toda essa logística de ir de aldeia em aldeia pregando a palavra, ajudando Jesus ali, ele curando enfermos, enfim. Eu fiz uma soma também, então assim, era Jesus, 12 discípulos, aqui temos 3 e mais muitas outras que a gente não consegue nominar porque não fala aqui na palavra, mas imagino que em torno de 30, 40 pessoas. Vocês conseguem imaginar isso caminhando dia após dia, toda essa multidão, esse número grande de pessoas e elas com os seus bens sustentando esse ministério. Por que elas estavam fazendo isso? Porque elas tiveram as suas vidas transformadas. Então eu acredito que quando a gente tem a vida transformada por Jesus, que a gente consegue se conectar e de fato a gente entender quem é Jesus em nossas vidas, a gente nunca mais vai ser as mesmas pessoas. Então assim, a gente vai conseguir se desprender de tempo, de recursos financeiros e do que quer que seja que Jesus nos peça e fazer esse ministério que Ele tem para cada um de nós, né? Na verdade, assim, a gente tem esse entendimento, cada um tem um chamado diferente. Então assim, muitas pessoas vão sim ser chamadas para abençoar com recursos, outras vão ser chamadas para pregar a palavra, outras para dar um ouvido e ouvir e levar um conselho, outras para abraçar, não importa, mas quando a gente é tocada e curada por Ele, nunca mais a gente vai ter a vida sem sentido. Então sim, vai ter sentido a vida, abençoar pessoas, a gente vai conseguir se desprender de tudo isso. Outra coisa que eu achei bem interessante e que eu acho legal a gente compartilhar aqui também, as mulheres nesse sentido, elas são mais generosas, elas aqui foram abnegadas, né? Porque elas abriram mão, a gente não tem a história anterior a serem tocadas por Jesus, a gente tem para frente, não, elas foram curadas e abençoaram o seu ministério. Então assim, o que será que elas deixaram para trás? Às vezes deixaram para trás família, sonhos, projetos para abençoar o reino de Deus. E também achei interessante compartilhar aqui que para fazer toda essa logística de aldeia em aldeia, né, de cidade em cidade, precisava ser uma mulher, porque o que a mulher tem de diferente? A mulher é detalhista, ela sabe fazer a programação de cada... vamos agora por aqui, vamos nessa cidade. Então, assim, aqui não fala isso, mas eu entendo que tinha que ser mulher, porque tinham 13 homens, eram 12 discípulos e mais Jesus. Então, assim, tinham que ter mulheres para deixar tudo mais organizado, tudo mais bonito, para que tudo fluísse de uma forma mais leve. Vocês conseguem entender isso no dia a dia de suas famílias, de suas casas? O quanto a nossa presença faz a diferença? O quanto é importante o papel da mulher dentro de casa, no contexto familiar, onde as coisas e os detalhes funcionam porque a gente está ali cuidando disso. Então, assim, a gente consegue ver as diferenças de papéis. E Lucas, ele foi um historiador que conseguiu ver esse detalhe das mulheres.
E aí, gente, eu vou agora trazer um versículo que está lá em Lucas 23, 49, para vocês observarem como essas mulheres seguiram Jesus até o final. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe contemplando essas coisas. O que elas estavam contemplando? Contemplando o que ia acontecer. A crucificação de Jesus, elas estavam lá. O sepultamento de Jesus, elas estavam lá, essas mulheres. Maria Madalena, Susana e todas essas que bancaram e financiaram o ministério de Jesus. Elas estavam lá na hora que ele foi sepultado. Elas viram como ele foi sepultado. Então, assim, elas honraram Jesus na vida e na morte. E outro detalhe, que daí, na verdade, eu não vou compartilhar todos os versículos, que se estenderia demais, mas assim, quando Jesus foi colocado no sepulcro, coberto, naquela época eles faziam todo um ritual, né, com aromas, essências, e como foi tudo muito rápido, elas observaram que isso não foi feito, porque ele foi crucificado, eles tinham que fazer isso, enterrar até as 18 horas, porque depois ia vir o sábado, ninguém fazia nada no sábado, naquele contexto todo, enfim. Mas elas de madrugada separaram as essências, foram lá, jogaram. Por quê? Porque elas queriam honrar aquele que tinha curado cada uma delas. E aí vem mais uma coisa muito interessante. Quando Maria Madalena chegou no sepulcro no outro dia, para ver onde estava o seu Senhor enterrado, onde ele estava. Ele já não estava, porque ele tinha sido ressuscitado, ele tinha ressuscitado. E ela foi a primeira. Ela foi a primeira a receber essa notícia, e ele ainda falou: leve as boas novas a todos, né, aos discípulos e a todos os outros. Então, assim, essas mulheres tiveram um papel fundamental na história. Além de elas abençoarem o ministério de Jesus, foram elas que viram o Mestre ressuscitar, e foram elas que levaram as notícias, as boas novas que ele tinha ressuscitado. Então, assim, quão maravilhoso é saber que nós mulheres temos sempre um papel importante nesse ministério. Existem tantos pastores, tantos mestres que pregam, a gente vê a maior parte são homens, mas a função da mulher é fantástica também. E Lucas pôde trazer isso, né, em todo o seu contexto, em todo o seu livro, em todos os seus capítulos, ele destaca o papel da mulher. E é muito importante a gente falar isso. Então hoje, na verdade, o que a gente estudou foi tão pequenininho, mas essas mulheres puderam acompanhar todo o processo de Jesus. Desde quando ele começou a pregar, até a crucificação, até quando ele ressuscitou, até quando ele foi levado aos céus, elas estavam lá, elas estavam presentes. E quando ele falou que ele ia mandar o Espírito Santo para viver entre nós, elas também estavam lá. Então hoje, gente, eu quero dizer assim, o nosso papel no reino de Deus é grandioso, é muito grandioso. A gente tem que saber o nosso lugar de fato, aonde que é o meu ministério. Vamos tentar descobrir isso e fazer a diferença nesse mundo, porque Deus tem um papel importante para todas nós. Então, assim, eu me sinto muito feliz em poder compartilhar aqui sobre as mulheres da Bíblia com cada uma de vocês, porque eu já entendi que o meu papel aqui é abençoar mulheres, é levar a palavra para mulheres, e nesse estudo tão simples eu pude observar a importância relevante dessas mulheres aqui nessa história, porque elas estiveram presentes em todos os momentos, nos bons e nos maus. Então, assim, que a gente possa também estar presente, estar firme diante de Deus no dia bom e no dia mau, porque o dia mau também existe. E no dia mau, como eu sempre venho falando em todas as lives, nós precisamos adorar também. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para compartilhar. Apesar de ter sido um texto super simples, ele me ensinou muita coisa, sabe? Ele me ensinou que sim, que a gente pode fazer a diferença em qualquer lugar que a gente esteja,
que a gente pode, talvez com recurso financeiro, talvez com um abraço, talvez com uma palavra, talvez somente com um olhar, a gente pode mudar a vida de alguém. E foi isso que elas fizeram aqui. Porque lá na frente, quando Jesus ressuscitou daquele sepulcro, ele falou para elas: levem as boas novas. Então por quê? Porque ele confiava, ele sabia quem eram essas mulheres. Será que Jesus sabe quem somos nós? Será que a gente já se apresentou diante dele com as nossas súplicas, com os nossos pedidos de perdão, com o nosso coração totalmente aberto para que ele mostre o que tem ainda para ser mudado em nós, com humildade, de fato, para que a gente possa cada dia mais crescer nessa santidade, nessa busca, nesse processo que a santificação, porque assim, a gente já conhece Jesus, a gente sabe que só ele pode mudar, mas será que a gente está disposto a buscar todos os dias e se santificar nele e abrir mão dos nossos sonhos pelos sonhos dele? Essa é a pergunta de hoje. Amém, meninas? Eu sou muito grata por saber que vocês estão aqui comigo. Tenho amigas, primas, mãe, marido, enfim, que me apoiaram desde o início e tem sido um tempo precioso para mim. Eu confesso para vocês que eu tenho aprendido demais, porque quando a gente vai levar adiante a palavra, a gente precisa estudar mais profundamente cada detalhe. E isso tem feito eu crescer mais e mais na compreensão da palavra. Tem sido muito especial para mim. Obrigada por vocês estarem sempre aqui comigo. Se tiverem alguma coisa também que queiram compartilhar ali, ainda temos um pouquinho de tempo. E aí, vamos colocar os pedidos aí de oração, porque semana passada eu falei que a gente pode orar uns pelos outros e isso é um exercício para cada um de nós. Então, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, algum agradecimento, algum pedido, eu já coloco também no meu caderninho de oração aqui para fazer durante essa semana. Semana passada, eu pedi para que, se vocês pudessem orar pelo meu tio Paulo, ele vai fazer a cirurgia nessa semana. Então, se alguém já fez, obrigada, mas se puderem continuar orando por ele, para que dê tudo certo nessa cirurgia. Ai, meninas, obrigada, mãe, eu também tenho muito orgulho de você. Você é parte de tudo isso. Oi, Edith, tudo bem? Eu tô quase finalizando, mas eu vou deixar gravada a live, tá? Então, para quem entrou depois, se quiser assistir, vai estar sempre gravado lá, tá bom? Muito feliz de ter vocês aqui comigo. Vamos orar então, colocar aí os pedidos de oração, se alguém tiver alguma coisa. Aí eu vou agradecer por cada uma de vocês, tá bom? Então vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esse tempo. Obrigado por nos ensinar que temos um papel muito especial, Pai, no teu ministério. Somos mulheres, somos edificadoras dos nossos lares. Derrama sobre as nossas vidas da tua sabedoria, do teu entendimento, que possamos ocupar o lugar que o Senhor tem para cada uma de nós, que possamos fazer a diferença nas pessoas que vivem, para as pessoas que vivem conosco, para as pessoas que vivem ao redor da gente, que possamos ser luz aonde quer que estejamos. Quero colocar hoje a vida do meu tio Paulo, que vai fazer uma cirurgia. Senhor, cuida de todos os detalhes, que a tua mão esteja junto com aqueles médicos e que logo eu possa estar aqui testemunhando da cura dele, Senhor. Em nome de Jesus, agradeço por tudo e coloco essa semana diante do teu altar. Cuida de cada uma de nós e de cada família. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amigas. Muita gratidão por cada uma de vocês. Durante a semana eu vou compartilhar a palavra que nós vamos estudar na semana que vem, tá? E se puderem já começar a seguir lá, então, o meu YouTube, logo a gente começa a postar os vídeos lá também, tá bom? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus. Tchau, meninas. Um beijo. Um beijo.